Como prometido no início do jornal, a gente está aqui para mostrar o melhor das atividades culturais da nossa cidade. E tem um evento que marcou aí meu coração. Assim, quando eu vi, eu falei, gente, estou apaixonada. Que é os Tapetes Contadores de Histórias, que está na Caixa Cultural e vai ter uma temporada bem bacana. São 2 meses de temporada. Para falar sobre esse assunto com a gente, já estou aqui no estúdio com o Warley Goulart. Warley, seja muito bem-vindo ao Mesa para Dois. Obrigado, Bárbara. É uma alegria estar aqui. Warley, e esse espetáculo, eu não nem o nome, mas essa experiência, explica um pouquinho para o nosso ouvinte, como é essa experiência de tapetes contadores de histórias? Então, a gente está comemorando 25 anos como grupo de contadores de histórias que teve contato com um projeto de arte e educação e incentivo à leitura na França, que se chama Raconte Tapis, que literalmente significa tapete, me conta alguma coisa. Ai, que lindo. E o que acontece? O que a gente ficou encantado desde o início é que você costura os tapetes a partir da literatura infantil. Para quê? Para você utilizá-lo como um recurso visual também para que a criança veja na hora da contação de histórias. Ai, que lindo. E aí não tem como se apaixonar por um negócio desse, né? Porque, lógico, tem muitas crianças que pegam o só auditivo e só um livro, mas com esse recurso todo, a gente sabe como criança fica encantada, né? Eu acho que mexe muito com a memória. O próprio tapete, ele tá no lugar do afeto da criança, principalmente dos bem pequenos, porque é tudo ali que ele alcança as coisas. É tudo ali próximo que ele dá nome às coisas. Então o tapete tem esse lugar, assim, esse imaginário, né? Do primeiro acesso à linguagem, do primeiro acesso às coisas. Que lindo. E como é que funciona? Como é que vai ser essa temporada? Como é que vai ser a dinâmica para esse espetáculo? Então, a gente está lá na galeria principal da Caixa Cultural Brasília e a gente está fazendo uma adequação assim expositiva linda. Para quê? Para abrigar uma exposição interativa. O pai, a mãe, as crianças, elas tiram os sapatos, né, para poder entrar num espaço acarpetado e que lá tem um monte de tapete, mala, avental, livro, caixa de pano para poder manusear, para poder interagir. Ali eu acho que a gente está colocando em torno de 40 a 50 obras costuradas nesses 25 anos. 40 a 50? Uau! Por quê? Porque o nosso projeto ele já foi para outros países. Então a gente está, por exemplo, a gente está expondo os livros de pano que a gente produziu no Peru, com artesãs peruanas, que é referente a contos que nós escutamos lá quando nós estivemos no Peru e ficamos lá, né? E tem uns tapetes de chão mesmo, tem também um pergaminho, por exemplo, todo costurado, que as crianças vão mexendo na base do pergaminho para poder recontar a história como se fosse um cineminha. E tem ainda obras que tem luz dentro, né? Tem um mito Tremembé que eu escutei no litoral do Ceará, e nós fizemos vários quadrinhos com bordado furado, que eu fiz com bordado furado, que ele só funciona quando você acende a luz por dentro. Aí ele, pum, acende. E vai ser interativo, então as crianças vão poder acender e apagar. Então aí a anta virou a águia, o cachorro do mato virou saúva, porque os bichos eles vão virando, uns bichos vão virando em outros, né? E são contos de origens diversas. Então assim, do lado de cada tapete também está o livro correspondente. O pai e a mãe podem ler a história para o filho manusear a obra têxtil. E acontece que a gente adora é quando um irmão mais velho junto com o outro. Porque sempre o irmão mais velho é aquele super exemplo, né? O nosso Superman, a nossa Mulher Maravilha. E os mandões também, de passagem. Mandões, aquele que sabe dá tudo, as né? diretrizes, E aí ele vai e pode pegar o livro, esse que já saiba ler, letrado, e o irmão mais novo fica brincando com os tapetes e tem essa interação e essa troca, né? E é curioso, olha, porque a gente tem isso, muito de uma exposição, quando fala de arte, de museu, de centro cultural, o que seja. É uma coisa demais de você ser passivo, né? Você chamar adultos, crianças, adolescentes, o que for, para você manusear e você... É uma outra experiência, é uma riqueza maior sensorial, obviamente, né? E a nossa interação também, ela é muito bem cuidada, né? Vai ter monitores especializados para poder orientar realmente Fazer nesse essa mediação. tipo. Por quê?
A gente hoje em dia tem, às vezes, um certo hábito da gente interagir, independentemente se a gente vai cuidar. Como as obras elas são únicas, não existe um outro tapete, por exemplo, de Lulia, a Rainha do Deserto, que ele é lindíssimo, ele é grandão, assim, todo patchwork com volume. Ele é único. A gente fez em 1998 e tá aí até hoje. E cheio de bonequinhos, os bonequinhos saem dos bolsos, o bicho-papão sai de um tecido. Então, o que acontece? A interação com as obras, ela também tem essa mediação. Perfeito. Né? De você mexer sabendo que outras crianças vão mexer depois, de você cuidado para não rasgar, né? E as crianças, elas entendem, quando é feito uma coisa muito com amor para elas entendem por que é necessário cuidar. E que tem um valor naquilo, né? Como é que tem sido a reação, assim, como é que você vendo toda essa trajetória durante os seus 25 anos de despertar de curiosidade, de olho, assim, o que as crianças ganham, o que você vê, o que você sente e vê quando tem essas crianças experimentando o mundo cultural e da arte também. Num ponto de brincadeira, nem tem gente que está fazendo arte ou cultura, é só uma brincadeira para ela como um todo. Então, uma das nossas recompensas, além de ser um trabalho profissional, que a gente vive dele, evidentemente, mas existem recompensas que eu poderia até dizer que são recompensas espirituais, no sentido de, né? A palavra espiritual até é um pouco estranha às vezes de usar, mas é mesmo, né? Que é o brilho nos olhos das crianças. Isso é uma recompensa. É muito bonito ver uma criança encantada, né? A criança, ela é sempre encantada com a vida. Ela renova a nossa vida. Ela renova o nosso encanto por tudo. Porque, claro, né, a vida adulta, às vezes, tem tantas atribulações, tem tantos fazeres, tantas tarefas, tantos boletos, tanta coisa para organizar e para pensar, que a gente vai deixando de lado um pouco esse universo mais lúdico e da contemplação da beleza do mundo. Parece que a gente vai perdendo um pouco disso, naturalmente. E às vezes a gente até se apoia em outros lugares para isso, seja num celular, né? As boletas que a gente tem. Mas a criança não, a criança ela tá ali muito aberta para a vida. Ela quer descobrir por que por exemplo, aquela plantinha com a folha que dorme, que você encosta o dedo e ela fecha. Aquilo é de uma magia para a criança, que claro, a gente 10 anos depois, 20 anos depois, a gente olha pro chão e fala assim, tá, aquela planta da folhinha que dorme. Não, a planta da folhinha que dorme tem uma narrativa encantatória, que é tão bonito. Então, assim, ver o brilho nos olhos das crianças é uma das recompensas. Que lindo. Então, vamos fazer um servição aqui. Quando começa? Vai de quando até quando? Os horários, o local? Então, a gente fica na Caixa Cultural Brasília do dia 9 de janeiro até 3 de março, com apresentações gratuitas e abertas para o público espontâneo, distribuição de senhas 1 hora antes. Ótimo. Sempre de quinta a domingo, às 3 da tarde. Então é só chegar às 2 para pegar senha, de quinta a domingo, e você entra e assiste às histórias. Gente, lotação de 60 pessoas, tem duração mais ou menos desse percurso, né? De 45 minutos, da parte de contação de histórias também, né? Que vocês têm essas contações de histórias e tem oficina de formação. Explica pra gente, Warley, como é que funciona? Então, a oficina de formação, ela vai um pouco nessa ideia do texto ao têxtil. A gente que teve todo esse processo de saber como é a análise estrutural de um conto, a análise espacial de um conto e como que ele se materializa em um suporte externo. Por quê? Geralmente, quando a gente conta histórias, a gente conta com os nossos recursos naturais, a nossa voz, a nossa memória, o nosso corpo. Mas tem muitos povos de origens diversas que eles usam outros elementos para contar, né? Como, por exemplo, a própria tapeçaria, a história da tapeçaria no mundo inteiro, ela tem toda uma representação de narrativas. As próprias paredes da nossa pré-história, ela serviu muito de um suporte para contar histórias. Existem até teorias de que a gente desenvolveu a nossa linguagem falada a partir também dos desenhos que foram feitos nas paredes. Existe um conjugado aí dessa oralidade com essa plasticidade que às vezes a gente não tem tanta noção. Então a oficina, ela vai fazer justamente isso, quer dizer, você tem um livro infanto-juvenil ou você tem um conto tradicional que você ouviu lá no interior. E aí, como você estuda esse conto? Qual é a espacialidade desse conto? Dá para materializar esse conto num outro tipo de suporte bacana para você poder também
proporcionar para sua turma de escola? Que legal. Tem essa possibilidade. E você falando isso, lembra muito como a gente perdeu, né? Mas antigamente, tem uma turma, assim, principalmente a galera mais jovem, eles têm tentado até de uma outra forma reviver isso. Mas eu lembro que antigamente as pessoas tinham muitos tapetes na parede que contavam alguma coisa, nem só lá ser uma espécie de pintura de retrato de alguma coisa, mas tinha uma contação. Eu tenho um tapete belíssimo do meu avô, que foi a única coisa que eu falei, cara, esse aqui eu quero do meu avô de qualquer jeito, né? Pedi pra ele, que era um tapete meio das Arábias, assim, contando uma história meio Mil e Uma Noites, antigo pra caramba, que eu ando com ele até hoje no porta-malas do carro, assim, que eu gosto de vez quando colocar, no momento especial, no piquenique, colocar um tapete do meu avô que tem essa narrativa lá. E na Embaixada Britânica, eu tive lá... tenho, sei lá, 6 anos, 7 anos, e eles tinham tapetes que contavam histórias gigantes na parede, uma tapeçaria na parede enorme, de uma ponta a outra, contando uma história importante da história do Reino Unido, obviamente, né? Mas é engraçado como a gente perdeu isso, minha família também, eu lembrando agora, você contando, minha mãe tinha uns tapetes, e a gente perdeu isso, né? Agora estão uns quadros e tal, mas e tem uma galera mais jovem que aprendeu esse bordado, tá aprendendo, tá? A galera do it yourself, que tá tentando resgatar isso também, né? De a gente contar histórias por tapetes nas paredes. Era tão lindo. Quando a gente até começou o projeto há 25 anos atrás, a gente não tinha tanto esse frenesi que a gente vê agora, tão bacana sobre o têxtil, né? Muita gente bordando, muita gente costurando, muita gente fazendo várias coisas. E, de certa forma, a gente sente até que o nosso projeto, eu acho que deve ser a 15ª exposição, por exemplo, que a gente faz em Brasília. Mas a gente já está fazendo há uns 20 anos. E a gente sabe que muitas das pessoas que visitaram as nossas exposições anteriores, elas também se estimularam para essa ideia. Tem uma geração também que lindo. Que naquela época, por exemplo, os contadores de histórias, nós fomos os primeiros que utilizamos o têxtil junto. Até então, todos os nossos grandes mestres contadores, eles utilizavam corpo, voz, memória. Quando a gente começou até a costurar os nossos próprios materiais, a gente viu e falou assim, olha, gente, eu acho que essa pegada do têxtil, do plástico, com a oralidade, tem uma força ancestral que a gente até mesmo precisa conhecer melhor, sabe? Você tem toda a razão. Que lindo, bem, parabéns pelo trabalho, Arley. Quem quiser saber mais sobre os tapetes contadores de história, qual é o melhor caminho? É um site, é um Insta, é rede social, vai pra onde? O nosso Instagram, @tapetescontadores. Ali você também pode pegar toda a programação nesses 2 meses aqui em Brasília. Melhor encomenda, fácil pra caramba. Arley Goulart, muito obrigada por participar do Mesa para Dois. Obrigado, gente.